Glória a Deus. Um culto com muito louvor. Isso é importante. No meio de louvor, e Deus habita. Mas agora eu quero chamar sua atenção para o momento da palavra. Momento da palavra agora. Momento de ouvir Deus falar conosco. Já tem falado através do louvor. E eu peço por gentileza, toda reverência, para a gente entender mais ainda o que Deus quer. A gente viu como José, uma das coisas que para mim marca a vida de José era a obediência, obedecer a Deus. O tema da mensagem que colocamos, a importância de obedecer. Você sabe que nossos pais, tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, tudo que está acontecendo, pela uma palavra muito simples, o homem se rebelou contra Deus. Ele desobedeceu. E pior, ainda continua em desobediência. Apesar de ouvir Deus convidando para o arrependimento, mas ainda é rebelde. Não se admire com isso. A própria casa de Israel era conhecida como casa rebelde, porque o homem acha que é dono do seu nariz e quer fazer o que ele quer, ao seu bel prazer, sem considerar o caminho de Deus para a sua vida. E eu gostaria de ler um texto, vários textos que eu poderia apoiar com essa linha de pensamento, mas eu gostaria do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 18, 19 e 20, esses 3 versículos vai dar uma base no que aconteceu no Israel antigo, no Israel de hoje, no povo de Deus de uma forma geral, a desobediência. Mesmo assim, parece que Deus não cansa de convidar o homem, exortando a obedecer. Diga para seu irmão, não vai ficar chateado com você não, depois fica só prestando sua mensagem. É necessário obedecer, diga aí, é obediência. A obediência é bíblica, obedeça. Eu nem vou mandar perguntar, você é obediente? Não, fica quieto, porque muitas vezes estamos em desobediência à chamada de Deus. Capítulo 1 do profeta Isaías, o versículo 18, veja que convite. Aqui a gente pensa nesse convite, num convite da graça. Alguns julgam que o Antigo Testamento, Deus é muito duro, é a lei, mas a gente vê a graça de Deus o tempo todo, no Antigo Testamento também. Se você for ler a história de Jonas, vai ver pura graça de Deus, a misericórdia. Vejamos o texto e gostaria de atenção, que eu vou convidar também a igreja para participar. Olha se não um convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19, a igreja, vamos lá? Mas se recusardes e fordes rebeldes, desobedientes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar. Você em casa também pode orar e pedir que Deus use a vida do pastor, que nesta noite Deus fale ao meu coração. Talvez você, não sei se você está um pouco cansado, mas peça a Deus que você fique bem atento, porque Deus diz assim, se você quiser e me obedecer, vai ter o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Pai querido, essa mensagem, ó Deus, é tão bela, tão maravilhosa, eu diria que é até empolgante. As tuas promessas sobre a vida, Deus, daqueles que se quebrantam e querem ouvir a tua voz. Obrigado a Deus, porque desde o comecinho da Bíblia, lá no livro do Gênesis, mesmo depois do pecado, o Senhor vai atrás de Adão, o primeiro casal de Adão e Eva, e diz: Adão, onde estás? A tua graça e o teu amor é tão grande, ó Pai, que ainda hoje o Senhor anda procurando o homem. Ainda hoje o Senhor levanta a IEBT e tantos púlpitos que nesse momento, pregações, estão, ó Deus, o Senhor está usando o teu Espírito, homens, ó Deus, mulheres, jovens, para falar do teu amor, ó Pai. Há uma nação muitas vezes que insiste na desobediência
e na falta de temor ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, depois de tantos cantos, brados de aleluias e glórias ao Teu nome, chega o momento da mensagem, do convite. Chega o momento do confronto através da Tua palavra, Deus, onde o Teu Espírito, ó Deus, nos convida a ter uma vida de comunhão contigo, ó Pai. Mas, ó Deus, impressionante como o Senhor coloca-se sempre à disposição do homem. Eu fui procurar aquele povo que nem por mim perguntava. O Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, e o Senhor não quer que ninguém se perca, ó Pai. O Senhor tem dado tempo, o Senhor tem oferecido oportunidade, e o convite nesta noite está de pé. Vinde, diz o Senhor, razoemos, ainda que o pecado seja grande, ainda que o pecado seja tamanho, mas eu quero perdoar. Ainda que seja como a escarlate, eles vão se tornar branco pelo precioso sangue do meu Filho Jesus Cristo, derramado por cada um na cruz do Calvário. Obrigado a Deus, porque essa mensagem, ela é cheia da Tua graça. Embora, ó Deus, o povo ainda mantém-se distante e indiferente, mas eu quero te pedir que o Senhor use a minha vida, Espírito Santo, para a glória do Teu nome, porque eu me sinto como um vaso. Eu tenho dito isso, eu me sinto um vaso em Tuas mãos, mas Tu és o oleiro, Tu és o Deus que se revela na Tua igreja, Tu és o Deus que diz assim: abre a Tua boca que eu vou te encher, eu vou falar. E eu creio que o Senhor já está falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Meu Deus, que mesmo aqueles ouvidos incircuncisos, ó Pai, aqueles ouvidos que não querem mais dar ouvido à Tua palavra, que Teu Espírito Santo trate de cada um de nós, os que estão presentes, aqueles que estão também online, onde quer que esteja, ó Deus, se revela, porque nós queremos entender a Tua palavra e ouvir os Teus conselhos, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Quando fala assim convite de Deus, a gente pensa muito no Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo, talvez o mais conhecido: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu queria que nada distraísse a igreja nesse momento, vamos ficar em oração. Como é importante a gente ficar atento a um chamado. Se eu perguntar quem já recebeu um convite aqui, todo mundo vai levantar a mão. A gente recebe convite e chega o final do ano, parece que os convites se ampliam mais ainda. Às vezes ir para a confraternização e tantas coisas. Eu quero falar de um convite bem diferente, e quem está presente aqui está fazendo esse convite é você nessa noite. É um convite. E o convite a gente pode responder positivamente ou negativamente. E eu creio que Deus, nesta noite, através dos louvores, tudo que a gente tem acontecido, há um convite de Deus, para mim muito claro e muito forte, de um chamado na tua vida, em minha vida. E aqui a palavra de Deus fala desse convite, da graça de Deus. E eu gostaria de pedir a ajuda do irmão que está ali no projetor, com bem atenção, no capítulo de número 1 desse profeta, o contexto geral, profeta Isaías. A gente leu o capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas vamos apreciar o que estava acontecendo com aquela nação, que o texto fala com a nação pecaminosa, distante de Deus, vivia no pecado. E no capítulo número 1, eu li 1:18, agora o capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, que fala do contexto geral. Por que veio esse convite? Antes o profeta, ele narra, Deus o chama, ele atende a chamada de Deus, e agora ele narra o que está acontecendo no meio do povo de Israel. Foi uma visão. O profeta, Deus deu uma visão e pediu para ele anunciar o que estava acontecendo naquela nação. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de um rei chamado Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Talvez o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, foi um dos profetas que mais, chamado profeta maior, que mais anunciou o evangelho de Cristo. Ele é conhecido como Isaías, como o quinto evangelho, alguns chamam. É o profeta messiânico, era um profeta muito acreditado. Essa semana nós ouvimos uma mensagem
num culto lá na casa do diácono, no diácono Cristiano, um dos irmãos evangelistas foi pregar, e ele falava da morte, do aviso que o profeta Isaías deu àquele rei, o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. De forma, irmãos, que a gente está diante de um profeta experimentado, um homem chamado por Deus, um profeta palaciano, um profeta que tinha intimidade com Deus. Inclusive, nesse versículo 1, que ele fala nos dias do rei Uzias, ele teve uma visão, ele chegou a ver anjos de Deus, ele viu anjos de Deus que chamava ele, e Deus chamou esse profeta com muita força: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se hoje tem dificuldade as pessoas de ouvir, tem outra dificuldade muito grande: aqueles pés do que anunciar boa nova, aqueles que saem para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos hoje talvez numa nossa zona de conforto, bem acomodados, e precisamos anunciar essa palavra. Hoje à tarde tivemos várias experiências ao sair ao campo, evangelizando pessoas, entrando naquelas casas com a permissão daquelas famílias e vendo famílias chorando, falando de promessa antiga. Hoje, uma das casas que tivemos, foi um choro tão grande de uma irmã mais velha, dizendo: eu sabia que as orações da minha avó, da minha mãe, não foi em vão, e hoje eu estou vendo, eu tinha que viver para ver o que eu estou vendo agora, o meu irmão se convertendo. E pode ter certeza, se você tem promessa de Deus, você vai ver sua família também aos pés de Jesus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Fiquei tão emocionado com aquelas palavras, e vendo aquele jovem tão machucado pela vida. Eu creio que em breve a igreja vai conhecê-lo, tão machucado, tantas histórias, ele ali se entregando a Cristo. E eu fiquei tão ali, aquele momento tão maravilhoso, que eu peguei a Bíblia que eu estava de letra grande e dei logo para ele: essa Bíblia é sua. E ele começou a chorar mais ainda. Eu ganhei a Bíblia do pregador. O visitador veio e me deu uma Bíblia. Eu não sei o que foi que passou pela cabeça dele naquele momento, mas veio muitas lágrimas. Pessoas que agora têm uma proposta de uma obediência e começar a ler. Leia a palavra. Comece no tempo, porque a palavra, vou dizer uma coisa para você, ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando, é a boca de Deus. É a Deus se revelando. Mas a questão hoje é que parece, a gente tem tantos exemplares bíblicos, tanta da Bíblia, que as pessoas já têm desprezado. E ali a gente pôde perceber a sede daquele homem, a alma dele chorando, embora o processo vai ser doloroso, porque são pessoas que estão acostumadas com o mundo, com o sabor do mundo. Mas ele foi confrontado, entregou a palavra, entregou-se a Deus. Veja essa visão, veja o verso 2, que visão ali do povo de Israel: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem fala é o profeta? O profeta é um canal. Quem fala é o Senhor. Quem fala quem é, irmão? É Deus. Quem está falando nesta noite é Deus ao teu coração. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Profeta Isaías, essa Bíblia com a letra bem grande, é Deus que está falando nesta noite para você. Você creia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E Deus fala nesta noite através da sua palavra, e o povo precisava ouvir. Ouve, porque quem fala é o Senhor. Diga assim: porque. Digam assim: porque quem fala é o Senhor. Aleluia. É Deus quem fala com a sua igreja, é Deus quem fala com a terra. A terra está de luto, a terra está distante do Senhor. Só se ouve falar em guerra, porque não quer a paz de um príncipe da paz. Quem fala é o Senhor. E aqui o profeta, sendo usado boca de Deus, ele diz assim: olha, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o que, igreja? Revoltados. Você sabia que a gente vive no meio de uma geração revoltada? Pessoas que estão, sabe, irmão, revoltadas. E hoje você não abre a sua boca muito não, nem discuta em trânsito. Ou não é verdade? Porque as pessoas estão agitadas, muito revoltadas. Qualquer coisa, barril de pólvora. Então, eu criei filhos, eu abençoei, eu até os engrandeci, eu dei saúde, eu dei emprego, eu dei família, eu dei casa, eu dou vida, mas estão revoltados contra mim.
Tem pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas, nada alegra o coração, estão revoltados contra mim. E Deus continua falando através do profeta. Verso 3, vamos ler todos forte, bem forte, vamos lá? O boi mas Israel e o meu povo, o burro, o jumento, o cavalo, está mais de boa, ele ouve. O profeta está dizendo isso aqui, Deus falando. Ainda eu moro lá em Tiúma, ainda tem um pessoal aqui na zona rural, feito um interiorzinho ali na minha rua, né? Ali tem um pessoal que cria vaca. De vez em quando eu vejo o cara que vaca, não é que a vaca vai, irmão. Oh, eu disse, olha, e eu fico escutando, e eu me lembrando do profeta Isaías. E o burro até canta, sabe a hora de cantar tudo. Cantar não, ele fala, só a hora. Se bem que ele está se atrasando um pouco, eu não sei se é o tempo, né? Tem coisa que está mudando. Mas parece que os animais, a gente vê a obediência. E o profeta é usado por Deus para dizer isso. Você sabia que Jonas, enquanto estava desobediente a Deus, Deus falou um peixe, e o peixe fez o quê? Engoliu aquele profeta desobediente. E Deus disse assim, olha, fica 3 dias de molho com ele lá embaixo. É a Bíblia quem diz, 3 dias. De vez em quando Deus bota um crente de molho. Para baixar mais o nariz, para entender quem manda é o Senhor. Deus tem dado ordem, Deus usa os meios naturais. Eu já vi uma expressão desde criança: se não vem pelo amor, olha como a igreja conhece, vem pela dor. E muita gente está vindo desse jeito, na hora da dor, na hora das lágrimas, na hora da aflição. Não quer saber de conselho de pai, não quer saber de conselho de mãe, não quer ouvir muito menos pastor. Se hoje tem um tempo que mais de respeito a pastor, o tempo de hoje. Os sacerdotes hoje não têm mais respeito com as pessoas. Muito difícil hoje as pessoas respeitar o pastor, passar, paz pastor, bom dia, pastor, tudo bem? Não, às vezes ignora até a aparência do pastor. Tempos difíceis estamos vivendo. E aqui Deus usa o profeta. Agora o profeta tem que ter coragem para dizer, porque o pessoal hoje, a gente tem um público que quer escolher mensagem. Eu gosto de mensagem assim, olha, aí faz no Google, né? Mensagem de amor. Olha, bota a mensagem de Deus, irmão. Tem amor também, mas tem a mensagem que repreende, ou não? Vamos dar um saltinho aí, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 19 e 20. Vamos ver se a mensagem de Deus ainda hoje não repreende. Depois volta para o jumento no lado de Isaías, né? Para a gente continuar. Veja aí capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse. O que é que está escrito? A igreja pode ver comigo, vamos lá? Eu repreendo, ser pois zeloso e o quê? Sabe o que está acontecendo com os púlpitos hoje, muitos púlpitos? Só quer ver a palavra docinha, açucarada. E a palavra de Deus é boa, mas Deus está falando que hoje, ainda hoje, Ele está repreendendo os desobedientes. E desconfie de uma igreja que só é louvor, que louvor é muito bom e eu gosto, só é pulinho, só isso, aquilo outro, e não tem palavra, e não tem exortação. Começa a desconfiar, porque o Deus da Bíblia é o Deus que ama, mas é o Deus que repreende também. E Ele diz, seja zeloso e se arrependa. Ainda Apocalipse, versículo 20, vamos lá? Eis que estou à porta e se alguém ouvir e abrir a porta, Deus está batendo na porta. Mas infelizmente muitas pessoas já não querem mais ouvir a voz de Deus. Já não tem tempo, ou já não tem mais alegria no coração. Quer ouvir tudo, menos a voz de Deus. Você percebe que às vezes só canta, na hora da mensagem ou conversa ou sai. A gente está vivendo uma geração que não quer mais ouvir sermão. E eu não sei o que é que vai ser dos pastores, porque muitas igrejas estão assim. Faz o tempo no louvor e às vezes a mensagem. Isso é hora dessa camisa se abotoar, né? Mas aí acontece isso. E o relógio atrapalhando, mas a gente segue em frente. Então,
Tem pessoas que não querem mais ouvir. O culto está bom e balança e tal e tal. Hora da mensagem, eu vou ali. É hora de você ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Perceba que o tempo urge em pregadores, em púlpito que fale do amor de Deus, mas também de púlpito que fala do Deus que está irado. Porque o homem está em desobediência a Ele. O homem é rebelde, quer fazer o que quer, não quer mais ler a palavra. João 3,36, coloca aí, varão. Coloca aí, vê o que Deus é amor. Deus ama, mas observe o que é que diz o texto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém o quê? Rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece o que, igreja? Deus me ama. Tome pecado, tome rebeldia, Deus me ama. Deus está irado com essa geração que vive fazendo o que não agrada a Ele. Deus está desgostoso com pessoas que têm tempo para tudo, menos para a Bíblia, menos para a palavra do Senhor. E usa a igreja às vezes com amuleto. Eu vou hoje e minha semana vai ser aliviada. Tua semana vai ser aliviada se tu não vir apenas hoje, mas orar amanhã, orar terça, orar quarta, viver com Deus. E Deus vai te dar escape. Deus é livramento na tua vida. Pode vir a tempestade que vier, o Senhor dos Exércitos está contigo na tua vida. Não pense que é algo mágico, não. Eu vou na igreja domingo, estou livre. Não. Essa semana eu ouvi numa rádio evangélica um hino que realmente nunca mais eu tinha escutado. Dormingueiro. Dormingueiro. Dormingueiro nunca queira ser. No domingo é um santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, aí. Sexta, sábado não é santo, não. Mas vê que hino. Tem esse hino. Alguém já ouviu por acaso esse hino? Já ouviu? Tem a galera aí antiga que já escutou. Já pensei em botar esse corinho. Aí tem uma pessoa com uma voz do baixo, ou se não um grupo, né, que cantou aqui, Vozes de Cristal, Voz do Arauto, uma voz bem bonita aqui, né? Dormingueiro, está ali no domingo à noite. Eu sei que tem muita gente que hoje em dia, até escravo do trabalho, mas procure, porque esse povo de Israel estava distante. Volta lá para Isaías. Vamos ver como segue o texto. Deus está irado com o homem que tem abandonado a sua palavra. Adiante, versículo número 4. Ai desta nação, é uma nação o quê? Povo carregado de quê? Raça de quê, irmãos? Filho de quê? Fizeram o quê? Abandonaram o Senhor. Tem tradução que diz assim: deram as costas para Deus. Você acha que hoje tem gente dando as costas para Deus? Tem nome de crente. No passado eu ouvia muita gente assim, né? Que dizia que era católico, né? Às vezes falava católico, mas nunca ia para a missa, nem ia para a igreja, mas tu era católico. Hoje tem crente assim. Diz que é evangélico, mas não quer saber de igreja. É crente de nome. Deus, Ele tem observado isso. Povo que dá as costas para o Senhor, povo que não tem tempo para Deus. Se vai aparecer uma novidade, alguma coisa, que faz tudo para ir, mas quando é para a coisa de Deus, não tem dinheiro, não pode fazer, não tem tempo. Muitas pessoas de Deus têm olhado isso. E o povo de Israel estavam voltando para trás. Verso 5, igreja. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais o quê? Eu falei no começo da mensagem. Tem gente que é rebelde e continua em quê? Em rebeldia. É teimoso e continua em quê? Em teimosia. Quem não já ouviu falar? Eita, que menino teimoso. Teimoso. Mal ouvido, né? Mal criado. Pessoa é rebelde, acha que sabe de tudo. E é muito difícil. Eu estava hoje num determinado lugar fazendo uma visita, e uma irmã disse assim: pastor, é difícil evangelizar pessoas crentes, né? Que já foram crentes. Uma diaconisa me disse isso. Eu disse: como assim? Fala um versículo para ele, para ver se ele não responde. Sabe de versículo, sabe de Bíblia, acha que sabe. No entanto, está desprezando Deus. Era o povo de Israel. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Ele fala da nação espiritual, do povo que buscara Deus. Porque a Bíblia diz que Deus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de ser feito o quê? Filhos de Deus. Quem recebeu ele? Então diz que o coração desse pessoal está ferido, doente, o coração todo enfermo,
toda a cabeça está doente. Irmão, uma pessoa com a cabeça doente, a cabeça até os pés está doente. Tem gente aí vendo o bicho toda hora, vendo coisa, está com a cabeça completamente, anda desorientado. E diz que o povo de Israel estava assim. Veja essa palavra, irmão, eu queria que você lesse a Bíblia fala por si só, versículo número 6, desde a planta do pé, até o quê? Não há nele coisa sã, senão o quê? Feridas, contusões e chagas o quê? Inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vamos adiante. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha o que, igreja? Devastada, como numa supervisão de estranho. Versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Aqui, irmão, parece que a visão do profeta, ele percebe uma desgraça no meio do povo de Deus. Atenção, igreja. Para de conversar um pouquinho. Deus está chamando a atenção, porque Deus está falando. O pastor Samuel, não. Deus está falando com a sua igreja nesta noite. E muitas vezes estamos distraídos, parece que a conversa não acaba, até o final do culto. Preste atenção, que mesmo assim Deus falou com Israel antigo, e fala com Israel de hoje, e fala com o seu povo hoje, mas o povo anda distraído, tão perto do reino, mas distante do Senhor. E eu queria nesse texto, irmãos, ainda falar que Deus ele começa a condenar o culto da hipocrisia. Isso é muito forte, igreja. O culto da hipocrisia é um culto que era bem movimentado, mas o povo estava nesse jeito, distante de Deus. Tem gente que nasceu, pastor, culto lá na minha igreja, chegou, sai suado de lá, é tanta coisa, pula tanto. Eu disse, está sendo uma academia. Uma vez eu disse isso com o irmão, e não acho ruim não, culto animado, isso é bom, gosta, mas tem que ouvir a palavra de Deus também. Há muitas pessoas que já não ouvem mais a palavra, e nesse texto aqui me chama a atenção, que Deus começa a dizer, que o Senhor dos Exércitos, está vendo que o povo está distante. Vamos dar um pulinho aí para o versículo 10, ouve a palavra do Senhor, os príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Irmãos, isso vai diante, até chegar no verso 18, o verso que nós lemos inicialmente do culto. Não importa o tempo da distância de vocês, não importa o tempo da ignorância de vocês, a graça de Deus chama hoje cada um de nós para o arrependimento. Deus não leva em conta o tempo não, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é o Deus que dá oportunidade a cada um de nós, mas a gente na teimosia continua vivendo do mesmo jeito. Deus está chamando você para uma vida na sua graça, e no perdão, e na misericórdia dEle, e a gente está precisando disso. E eu fiquei aqui, meus irmãos, olhando esse texto, e Deus assim, olha, veja o verso 11, Deus falando, você crê que a palavra é dele, veja o que é que ele diz, verso 11, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos, dos carneiros, eu estou exausto da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Vamos continuar. Quando vindes, olha o que é que Deus fala, quando vires para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Quem foi que requereu isso? Não continueis a trazer ofertas vãs. Irmãos, Deus ele estava usando o profeta, e aquela comunidade precisava ouvir isso, porque o pessoal trazia as ofertas, mas o coração estava distante de Deus. Ele disse ao profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, canta tão bonito, mas não tem vida comigo, não tem vida de oração, não tem vida na palavra, ensaia um hino, até canta, sai até bonitinho, mas cadê a vida comigo? Parece que é só uma apresentação, e Deus está querendo muito mais do que uma apresentação. Deus está querendo uma vida no altar. Diz para teu irmão, não vai ficar chatando, Deus quer tua vida no altar. Diz para teu irmão, vida no altar, vida consagrada. E aqui ele diz assim, olha, não continueis a trazer oferta vãs, e o incenso para mim é abominação, também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação
das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus tem falado isso. Deus não vai fazer pacto com o mal, com a injustiça, com a iniquidade. Quem se aproximar de Deus, se aparte do pecado, deixe o pecado. Deus quer um povo santo, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados irmãos, eu acho esse texto muito forte. E aqui o profeta, usado por Deus, as festas, ele fala das festas agora, no verso 14. As vossas festas de lua, da lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Eu já me são pesada, estou cansado de sofrer. E eu gostaria de chamar a atenção da igreja, presta atenção, veja aí o Salmo, por favor, irmão. Coloca aí, o Salmo 81. Olha o tema da mensagem, a importância da obediência. Por favor, veja o Salmo de número 81. Veja aí o que é que fala esse Asaf, esse instrumento de Deus. Cantai de júbilo a Deus, força nova. Celebrai o Deus de quê? De Jacó. Mas presta atenção, vamos em frente. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltérios. Vamos adorar o Senhor, o culto está começando, veja lá. Tocai trombeta na festa da lua nova. Lembra a lua nova que o profeta está falando? Ele agora fala, na lua cheia, dia da nossa festa. Vamos lá. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Verso 5. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Versículo 6, livrei dos seus ombros, Deus tirou o pecado, livrei dos seus ombros o peso, libertação, Deus tirou o peso de cima de você e de mim, libertou, as suas mãos foram livres dos cestos, está falando, o povo foi liberto, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Você sabia que Deus nos experimenta? Deus nos experimenta, nos prova. Mas veja aí onde o Salmo quer chegar. Versículo 8. A igreja pode ler comigo, por favor, pode ler, vamos lá. Ouve, povo meu, ó Israel, se me escutaste. O povo não quer obedecer mais a Deus, quer fazer o que quer. Dia de domingo está aquela roupinha da igreja, na segunda só o sangue do cordeiro. Ah não, a igreja é essa aqui é o armário, é muita coisa que está acontecendo. Veja o que é que diz aqui. Não haja no meio de ti deuses estranho, alheio. Dizendo para Israel, esse salmo, alguém chama pós-exílico. Nem te proste antes de Deus estranho. Deus só quer que sua igreja se proste a Ele, mais nada. Se prostrar diante do Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu. Eu, Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu quero te encher. Tem crente mudo, invisível, não canta, não prega, não faz nada. E Deus não chamou você para isso. Eu vou libertar vocês, vou levar vocês para o deserto, e lá eu quero uma festa. Deus quer que você se alegre na presença dEle. Deus quer que a gente abra a boca que Ele quer encher. Eu tirei você, você era escrava, você era um escravo do mal, e eu libertei tua vida, agora você tem que me servir. Vamos em frente, veja o que é que ele diz. Mas o meu povo, eu queria que a igreja me ajudasse. Mas o meu povo, Israel, vocês estão percebendo o que aconteceu? Teimosia, desobediência. Mas aqui ainda tem uma palavra que Deus é muito amor. Ele diz o seguinte, ó: assim deixei-o. Sabia que Deus diz assim, eu quero ver até onde vai, deixa. Você acha que o pai prendeu o filho pródigo em casa e deixou ele ir? Vá, você quer? Ah, você quer o mundo? Você quer cachaça? Você quer uma bebidinha? Ah, você quer a pornografia? Vai ver o que é que vai acontecer contigo. Assim deixei andar na teimosia de quê?
siga os seus próprios. Tem jovem que não quer ouvir conselho de ninguém. Pode aconselhar. Não é só jovem não, adultos também. E nada. Pastor, tome conta lá da sua família, eu tomo da minha. Não quero ouvir mais do que Deus fala. Se abandonaram os profetas no passado, eu vi aquele texto que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, tu queres matar a mim também. Povo que já não ouve a palavra, veja aqui, vive do jeito que quer. Eu não preciso de MCM, eu não preciso de homens, para que cantar? Eu não preciso ser jovem, eu não preciso ficar em ensaio, preciso nada, eu tenho minha vida livre. Não quer mais compromisso com Deus. E tem pessoas que é assim, quando fala em batismo foge, corre. Eu não quero compromisso com a igreja. Na verdade, não quer compromisso com Deus. Eu gostaria que a igreja me ajudasse. Vamos lá? Ah, se meu povo... Segura aí. Os homens desse ministério, os homens estão conosco. Vamos ler esse versículo 3, vamos lá? Ah, se o meu povo me escutasse. Agora as mulheres, vamos lá? O que ia acontecer se Israel contar? O que aconteceria se nós fôssemos a partir de hoje mais obedientes a Deus? Olha o que é que Deus fazia, vamos lá? Eu de pronto e deitaria a mão contra quem? Eu duvido aquela implicância no teu trabalho, no teu vizinho, Deus vai abater, porque você é obediente, porque você é um servo. O inimigo se levanta e cai, porque você é de Cristo, você é de Deus, e você está orando, e Deus não vai deixar seu povo ficar envergonhado. Ah, se meu povo me obedecesse. Ah, se essa mulher orasse mais, se esse homem buscasse mais, eu de pronto. Você acha que Deus pode derrotar os nossos inimigos ou não? Eu de pronto. Eu ia fazer uma coisa grande na tua vida. O inimigo que vai querer tocar, mas eu não vou deixar tocar em você. Se toca, irmão, é porque está alguma coisa em falta. E não venha me dizer que não sabia, porque Deus sabe de tudo da minha vida tua também. Comece a se examinar. A gente está cheio de defensiva, tem tempo para tudo, mas quando a coisa de Deus, eu não posso. Talvez para um mês. Entra culto, sai culto, entra aniversário, sai aniversário, entra programação, sai programação, e o irmão nem está aí. Parece que nem pertence a um ministério nem à igreja. Eu disse, que coisa estranha. Vai chegar o chá e diz, mas eu não sei do chá, não vai ter chá. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, porque todo dia fala sobre chá. Tem pessoas que não se interessam mais pelas coisas de Deus. Vou repetir. Tem pessoas que não se interessam mais pelas coisas de Deus. Tem pessoas que não querem mais saber de escola bíblica dominical. Tirou da sua vida. Evangelismo, tirou da sua vida. Matinal, aboliu da sua vida. Versículo número 14, a gente leu. Deixa eu ver com você aqui. Veja... Agora, a Bíblia sempre apresenta o contraponto. Veja o versículo que é que diz 15. Vamos lá? Os que aborrecem ao Senhor. E isto duraria o quê? Vamos concluir? E eu o sustentaria com trigo mais fino. Volta para o profeta Isaías, capítulo de número... Eu estou concluindo, igreja, e queria que a igreja entendesse o que Deus está falando com você. A obediência é importante. Isaías capítulo 1, o versículo 19. Por favor, entenda a palavra do Senhor. Se quiserdes, novamente, e me ouvirdes, comereis o quê? Você acredita nisso? Ou acha que isso é chavão de quem prega a prosperidade? Você acredita na palavra? Deus tem o melhor para dar ao seu povo ou não? Deus pode dar o melhor ao seu povo ou não? Você crê nisso? Eu creio que Deus quer me dar o melhor. Olha, Salmo 37, versículo 4. Agrada ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu. Mas quando a gente agrada, mas a gente está muitas vezes nem aí para a obra do Senhor. E qualquer desculpa serve.
Se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Volta para essa passagem de novo, volta. Você pode olhar para seu irmão e dizer essa palavra? Se você quiser me obedecer, não sei. Olha para alguém, mas olha, lê esse texto para aí. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Dá para decorar e dizer para alguém que está do seu lado, ou você está ignorando isso? Se você quiser, não é obrigado, não, estou pedindo, é só um pedido do pastor. Mas você pode manter-se rebelde. Você pode manter-se do mesmo jeito e não dizer nada. Eu sei que tem gente assim, ou não é verdade? O pastor está falando aqui em pé, falando, mas tem que estar nem aí. Digo, não, é desse jeito Israel. Por isso que o jumento ouve, o boi ouve, mas meu povo não tem entendimento. E eu quero concluir, irmãos. O melhor dessa terra estão para os obedientes, obedecer ao Senhor. Verso 20, vamos lá. Mas se recusardes, a igreja está em oração. Queria, sabe, irmão, porque a gente está falando de um tema tão importante, mas para algumas pessoas tornou-se banal, porque faz o que quer. Eu faço quando eu quero. Eu não faço quando alguém quer, eu faço quando eu penso eu quero. Mas veja o que é que Deus diz aqui. Tem uma igreja que eu pensei nela, inclusive ela foi o alvo primeiro, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, está no capítulo número 3 de Apocalipse e o versículo de número 14. E com essa leitura eu encerro. Se bem que a hora da gente nem chegou, viu? Nem chegou ainda, nem são 8 horas ainda. Mas veja bem, capítulo número 3, versículo 14. Veja o que é que Deus manda para aquela igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreve. O anjo tem que escrever, Deus mandou, escreve. Coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. 15, a igreja pode ler comigo? Conheço. A palavra você conhece. Tu nem és frio. Não é frio não, vem para a igreja de vez em quando, também não é muito quente não. O que é que acontece com muita gente? Vamos lá? Assim porque, e nem és quente, estou a ponto. Já pensou uma igreja ouvir isso do Espírito Santo de Deus? Ou você não acredita nessa carta? Ou essa carta só foi para aquela época? Não é para hoje não. Nem é quente, nem é frio, nem é 8, nem 80, não sei nada. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Vamos continuar? Pois tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de nada, de coisa alguma. E tu nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. Conselho, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Verso 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, queria pedir, se possível, você inclinar sua cabeça e fechar seus olhos, por favor. Evita agora qualquer conversa. E agora é o momento da palavra, um apelo que eu queria fazer, e é bem rápido, bem direto. Obediência foi o que falou o texto hoje sagrado para a gente. E o texto que eu iniciei foi um convite da graça de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Não importa a distância que você estava, nem o que você cometeu. Deus está dizendo que a partir de hoje vai te purificar e vai perdoar teus pecados. Agora é preciso que você volte para Ele. Pode ser vermelho como o carmesim, teus pecados.
ele vai se tornar nessa noite mais branco do que a lã. Se tu quiser de me ouvir, você quer comer o melhor dessa terra. Sabe qual é o conselho que eu dou a você? Humildemente, não recuse. A igreja está orando por você. Você sentir que está precisando voltar-se mais para Deus, tirar algo que Deus não está se agradando da sua vida. Não importa o tempo de batismo, se você é batizado, se tua filha é crente, sei lá, tua família tem pastor, esquece isso. É com você e Deus. Está na hora de se voltar para Deus. É um culto para Israel, para o povo do Senhor. E Deus está querendo tua volta, onde você estiver. Pastor, eu entendi essa mensagem. E eu reconheço que preciso voltar para Deus. Voltar mais para Deus. Eu reconheço que estou um pouco afastado, ou muito afastado, e é hora de voltar. Alguém que tem coragem de fazer um sinal com a sua mão? Sou eu, pastor. Você tem coragem de reconhecer isso e dizer: a partir de hoje eu quero uma vida melhor com meu Deus. Eu reconheço que fui desobediente e teimoso, mas eu entendi essa mensagem dessa noite, e pela graça de Deus eu quero voltar. E eu quero te dizer uma notícia: Deus te recebe, se você desejar. Onde é que está a primeira pessoa que tem coragem? Faça um sinal com a tua mão. Não precisa vir aqui à frente, mas se você tiver coragem, diga assim: sou eu, pastor. Eu escutei essa mensagem do começo ao fim e quero retornar a esse primeiro amor. Eu reconheço que eu tenho sido, às vezes, até relaxado, displicente, mas eu quero voltar nesta noite. A mensagem é bem direta, é para mim e para você, mas não sei se você entendeu essa palavra. A igreja todinha está bem ciente do que foi revelado aqui nesta noite. Quem é a primeira pessoa? Eu quero, pastor. Em nome de Jesus. Quem é você? Você quase que não chegava aqui hoje, não foi verdade, mas você chegou, e Deus tem tratado com você já. Você tem sentido a misericórdia na sua vida, mas falta você dar um passo importante. É reconhecer que você precisa, urgente, e não ficar botando desculpa nem na mulher, nem no filho, nem em ninguém, nem no marido, nem na esposa. É um assunto contigo, e você nesta noite entendeu e quer se aproximar mais de Deus. Tem alguém que tem coragem? Em nome de Jesus. É para a glória de Deus. Se você sentir isso no seu coração, seja pois zeloso e arrepende. Se a gente for falar da igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. A mensagem eu sei, reconheço, não é muito glória e aleluia, mas é uma mensagem de consciência, que você sente que é com você. Esqueça o seu próximo, é com você que Deus está falando. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé nesse momento. Já vamos concluir, mas com a mesma reverência. E eu não vou ficar aqui insistindo, irmão, porque a palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão poderosa, e Deus pode falar com você, e já tem falado. Agora basta um passo, ou também você pode fazer a opção de continuar do jeito que está. Mas se você quer que Deus mova você e traga você mais perto dele, a igreja está orando. Por favor, ore. Quem é a primeira pessoa que tem essa coragem? Eu tenho, pastor. Eu preciso desse amor. Eu preciso dessa ajuda do meu Deus, e Ele vai te ajudar. Eu vejo pessoas no grupo, na igreja, até chorando, mas é que você tem que tomar essa decisão. A partir de hoje, vou sair daqui diferente da forma que eu entrei. Deus falou comigo. Você tem coragem? Em nome de Jesus. Não importa se você já teve cargo em igreja, ministério, hoje você está afastado, mas você quer voltar. Você reconhece isso? E eu quero dizer daqui: Deus te abençoe. Só isso que eu quero dizer. Se você desejar, alguém que gostaria de dizer assim: eu quero, pastor, eu estou precisando, eu quero apontar para vocês. Deus o abençoe. Se tiver alguém, faça o sinal que eu vou terminar, mas eu preciso fazer essa pergunta. Eu não quero terminar esse culto e você dizer: eu não recebi a oportunidade nem o chamado. Deus está chamando você para a comunhão com Ele. Por favor, ore um pouco. Pastor Abisai, se for possível, pare um pouco. A igreja está em oração. Essa oportunidade eu estou encerrando e orando. Quem é você que tem consciência, que entrou aqui, ouviu Deus falar com você do começo ao fim?
Não sai da mesma forma. Faz um sinal com a tua mão. Se foi você, Deus falando com você. Diga, pastor, diga assim: sou eu. Faz um sinal. E eu quero dizer: Deus abençoe tua vida. A igreja está em oração. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Fica orando por esse vizinho teu. Está do teu lado. E você não sabe como ele está. Chegou aqui pela graça. Foi a semana de muita dificuldade, mas chegou. E Deus está chamando você e sua família para voltar para Ele. Alguém faz um sinal corajosamente? Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, como é bom, meu Deus, pregar a Tua palavra, Deus, porque ela não volta vazia. A mensagem desta noite, proferida, Deus, há mais de 780 anos atrás, antes de Cristo, ainda hoje tem um efeito. É uma chamada ao arrependimento, é uma chamada à obediência. E eu creio, meu Deus, que toda a tua igreja, todos nós recebemos essa palavra, e o efeito dela Deus produz, porque ela não voltará vazia. Quero te agradecer por todo o público que está aqui, a tua igreja, aqueles que ouviram também, ó Deus, através online. Meu Deus, que teu Espírito Santo, que usou a minha vida nesta noite, que usou os levitas, que usou instrumentistas, que usou cada irmão, ó Pai, e esse culto que aconteceu, seja para a glória do teu nome, ó Pai, e para a volta daquele que distanciou-se de ti, que possa nesta noite ter um retorno, e eu tenho certeza que terá uma semana melhor, e o teu nome será glorificado. Obrigado porque a tua graça é melhor do que a vida, ó Pai. Obrigado pelo teu favor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que tenhamos uma noite abençoada, uma semana na tua presença, ó Pai, e de mais busca e de mais alegria de te servir. Obrigado, porque hoje, ó Deus, acende uma luz, ó Deus, o Senhor falando e se revelando na tua igreja, a hora da igreja voltar-se mais. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pelas vidas que se converteram à tarde. Obrigado pelos novos convertidos que vieram aqui à noite. E obrigado pela tua igreja, que nessa noite também ouviu a tua voz. Leva-nos em paz, ó Deus. Ajuda-nos a permanecer firmemente no teu caminho e ter uma vida de santidade, uma vida na tua presença. Levanto minhas mãos e peço a tua bênção sobre cada família aqui representada, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém?